Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu trago para vocês esse desafio de matemática básica. Temos aqui alguns elementos importantes da matemática aparecendo para a gente nessa expressão numérica. Temos aqui uma potenciação, outra potenciação, cuidado somente com os números negativos, tá? Vou ensinar vocês como que diferencia esses dois casos aqui, né? Quando tem parênteses e quando não tem, menos aqui uma tetração de base 2 e expoente 3. Quero saber se você sabe resolver essa expressão numérica. Deixe para mim nos comentários qual que é seu palpite e, claro, tente marcar uma dessas alternativas como sendo a nossa resposta. Você consegue? Então agora vamos fazer juntinhos essa questão para você ficar sem dúvida nenhuma, porque eu vou explicar para vocês como que faz. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição para que você acompanhe os vídeos que eu trago para vocês todos os dias aqui no canal, beleza? Desafios de matemática, expressões numéricas, elementos importantes e interessantes que aparecem aqui, né? Tudo isso você acompanha aqui no canal. Se você puder curtir esse vídeo, eu agradeço muito, porque fortalece muito o meu trabalho e não custa nada para você, tá bom? Vamos para a resolução desse vídeo, dessa questão, né, perdão, e vamos agora tirar as dúvidas. Primeira coisa que a gente tem que perceber é que temos aqui potenciação, potenciação e uma tetração. Essas operações têm maior prioridade do que essa adição e essa subtração, que ficam somente por último. Então a gente deve resolver primeiro essas duas potências e em seguida essa tetração. Sempre na ordem que aparece para não ter segredo na hora de resolver, tá? E eu vou chamar muita atenção para vocês para os números negativos que aparecem, porque eles são de grande importância e vão fazer diferença no final se a gente errar esse jogo de sinal que vai aparecer para a gente. O primeiro valor, percebam que eu tenho aqui menos 4 ao quadrado. Vou colocar aqui para a gente resolver, tá? Menos 4 ao quadrado. Percebam que nesse primeiro não tem parênteses, não tem nada. Só tem o número aqui, o sinal, a potência de base 4 e expoente 2, beleza? Esse é o primeiro valor que a gente deve encontrar. O segundo já temos um parênteses, ó. Temos menos 2. Tudo isso entre parênteses elevado à sexta potência. Vamos resolver esse aqui também. E por último, a tetração. Já apareceu aqui muitas vezes no canal, algumas vezes na verdade, né? Se você já souber, já deixa aí como que fica esses valores todos. E vamos aqui resolver cada um deles separados para depois substituir aqui e fazer as contas necessárias para encontrar o resultado, beleza? Primeira coisa, gente, temos aqui, ó, menos 4 ao quadrado. Percebam que, ao não ter o parênteses, qual que é a minha base aqui, né? Qual número, qual valor está sendo elevado ao quadrado, que é esse expoente 2. Percebam que o menos que está aqui fora, ele não está sendo elevado a esse 2. Portanto, esse menos não vai entrar na minha multiplicação, ele vai ficar de fora. E o que vai entrar na multiplicação é a base, que é somente o número 4. Então vai ficar menos, que ele está aqui isolado, tá? Ignorem esse menos, considerando aqui a potenciação. E o 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Portanto, fica dessa maneira aqui a nossa resolução. Então, menos 4 vezes mais 4, isso aqui é igual a menos 16, tá? Percebam que isso só acontece porque não tem parênteses aqui, ok? Na segunda parte, né, na segunda potência, já temos aqui o parênteses e percebam uma coisa muito importante que eu chamei atenção aqui na primeira e agora chamo atenção aqui na segunda também. Esse parênteses ele está envolvendo todo o sinal, né, e o número menos 2. Então temos aqui o menos e o 2 dentro do parênteses. E tudo isso daqui está sendo elevado à sexta potência. O que que isso quer dizer? Quer dizer que o menos também está na base. Diferente aqui de cima, o menos não estava na base porque eles não estavam com parênteses. Agora ele está. O que que isso significa? Menos 2 elevado à sexta vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Isso aqui, gente, vai se repetir. 1, 2, 3, 4. Serão 6 vezes, tá? Menos 2 vezes menos 2. Olha só, 6 fatores menos 2. Isso aqui diferencia muito do primeiro caso, porque o menos entrou em todas as minhas multiplicações, em todos os termos. Se eu fizer a conta, olha para você ver, vai ficar menos 2 vezes menos 2. Isso aqui dá mais 4, porque menos com menos dá mais, tá bom? Mais 4. Mais 4 vezes menos 2 vai ficar menos 8, porque mais com menos é menos, 4 vezes 2 é 8. Menos 8. Menos 8 vezes menos 2 vai ficar mais 16. Percebam que os sinais estão alternando, né? Multiplica aqui, fica positivo,
fica negativo, fica positivo, aqui vai ficar negativo de novo e aqui vai ficar positivo. Então aqui vai ficar 32 negativo vezes menos 2 vai ficar 64 positivo. Então isso aqui é igual a 64 positivo. E olha que interessante, pessoal. Se a gente quisesse fazer somente os números e depois fazer o jogo de sinal, funciona também. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64. Beleza, ignoramos o sinal. Depois a gente vem fazendo o jogo de sinal para poder dizer qual que é o sinal do resultado. Menos com menos dá mais, com menos dá menos, com menos dá mais, menos, mais. Portanto, 64 positivo é o valor dessa potenciação aqui, beleza? Deu para entender esses dois casos, essas duas diferenças? Isso é muito importante. Agora a gente vai pular para um novo caso, que é a tetração. A tetração, gente, ele tem um sinal de menos aqui também, mas esse sinal de menos é a subtração, que vai acontecer a mesma coisa com o que aconteceu na primeira potenciação. Ele não vai entrar na potência, então eu nem coloquei ele aqui, mas na hora de substituir aqui na minha expressão, eu vou colocar esse sinal de menos, tá? Para não dar problema nenhum na hora de resolver. A tetração, gente, vai funcionar da seguinte maneira. Ao invés de eu multiplicar, igual eu fiz aqui em cima, eu vou elevar o número ao mesmo valor da base. O que isso quer dizer? Tetração de base 2 e expoente 3 é a mesma coisa que 2 elevado à segunda potência elevado à segunda potência. O 3 indica que eu tenho 3 níveis, né? 3 repetições do número 2, sendo um potenciado, podemos assim dizer, né? Pelo outro. Então, 2 elevado a 2 elevado a 2. Essa daqui é a definição dessa tetração, tá bom? E aí a gente vai ter que resolver agora essa potenciação que representa essa tetração. Como não temos parênteses, de novo, parênteses aqui é muito importante, como ele não aparece, o que eu faço? Eu vou ter que resolver essa potenciação aqui e só depois resolver a potência que tem essa base, beleza? Então, essa base de baixo ela vai se manter, 2, e vou fazer 2 ao quadrado é igual a 4, certo? Então, vou colocar aqui 4. Muito bem. 2 elevado à quarta potência é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. São 4 fatores 2. Igual a gente fez aqui em cima com 6, aqui embaixo a gente faz com 4, fica um pouquinho menor e tudo positivo, tá? Porque não tem sinal na base também, beleza? Menos 2 vezes menos 2, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. Excelente. Temos aqui os 3 valores desconhecidos a princípio que agora a gente consegue colocar nessa nossa expressão para poder continuar a resolução e chegarmos no resultado correto, beleza? Então vai colocar aqui, ó, o menos 4 ao quadrado ficou menos 16. Menos 16. Mais, que era o sinal de adição, menos 2 elevado a sexta, a gente fez tudo isso aqui e descobriu que é 64. 64, certo? Menos, que é o sinal da subtração, a tetração deu 16 também. Olha que legal. Menos 16 mais 64, menos 16. Muito bem. O que eu posso fazer aqui? Como temos sinais negativos, né, de 2 números e um sinal positivo, eu posso usar uma estratégia interessante que eu vou ensinar para vocês. Eu posso juntar todas as minhas dívidas, né, que é o sinal negativo. Então, menos 16 fica menos 32, e depois eu faço a subtração. Então, vai ficar 64 menos 16 com 16, como eu disse para vocês, é 32. E assim ficou mais fácil, porque 64 menos 32 é igual a 32. E essa daqui, pessoal, é a nossa resposta, é o resultado dessa expressão que parecia maluca no começo, mas depois a gente fazer essas potências, fazer a tetração, ficou muito mais simples de resolver e chegamos aqui no resultado igual a 32. Se você já chegou nesse valor, você já acertou a questão, meus parabéns, e eu convido você a tentar descobrir qual dessas operações representa pra gente essa operação, esse valor, né, 32, pra gente poder marcar uma das alternativas corretas e terminar essa questão com êxito, tá bom? Vamos fazendo uma por uma, vou ensinar vocês como é que faz todas essas operações. Percebam que eu tenho 3 operações diferentes aqui. O fatorial, primeira, o primorial, que é a segunda, e o termial, que é a terceira. Você já ouviu falar sobre essas? Eu sempre faço essa pergunta porque sempre tem gente nova chegando aqui no canal. Os que já assistem meus vídeos já conhecem, mas se você está chegando aqui agora e nunca viu falar dessas operações,
Deixe para mim nos comentários para eu saber se você está conhecendo ou não esses valores, essas operações da matemática, beleza? Agora vamos resolver, principalmente você que não sabe, vem comigo para você acompanhar como que faz, beleza? Vai ficar o seguinte, o 4 fatorial. 4 fatorial é uma operação interessante da matemática, muito faz lembrar a gente, né, das permutações lá da análise combinatória. Nada mais é do que multiplicar os números antecessores ao número que está sendo aplicado, né, até chegar no 1. O que vai ser isso? Antecessores de 4 vai ser o 3, o antecessor do 3 é o 2 e o antecessor do 2 é o 1. Então vai ficar como? 4 vezes seu antecessor, vezes o antecessor, vezes o antecessor. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Sempre para no 1, tá? No fatorial, para a gente poder não ultrapassar isso, ok? Agora a gente vai fazer 4 vezes 3 dá 12 e 12 vezes 2 dá 24. Não é a nossa resposta, mas eu vou circular aqui, ó, só para a gente ver que esse 24 é o valor equivalente ao 4 fatorial. A próxima operação é o primorial. A ideia é muito parecida, eu só vou precisar aqui um pouquinho dos números primos. Então eu vou listar aqui para vocês alguns. Sempre faço isso em todos os meus vídeos, né, que precisa de números primos, para a gente poder se familiarizar com esse conjunto de números, que ele é muito importante na matemática, beleza? O primeiro primo é o 2, depois temos 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Esses são os primeiros números primos, já é suficiente para a gente, porque a definição do primorial, ele vai fazer o seguinte, muito parecido com o fatorial, vou multiplicar os antecessores de 5. Só que não são todos os antecessores, né, um por um. Eu vou pegar apenas os primos. Por isso eu listei os números primos. E o próprio nome já nos faz lembrar, porque o nome é primorial. Então já lembramos dos números primos, lembra do fatorial, junta as duas ideias e aí fica tudo perfeito, beleza? Quais são os primos menores ou iguais que 5? Temos aqui o 5, né, porque considera o próprio valor, o 3 e o 2. Então eu vou multiplicar 5 vezes 3 vezes 2. 5 vezes 3 dá 15, 15 vezes 2 dá 30. Não é a nossa resposta, embora tenha chegado muito perto aqui, né, do nosso resultado, mas não é essa a resposta ainda. Então eu vou ter que ir para a próxima, já descartamos as duas primeiras. O 8 termial. Essa nova operação, ela tem uma ligação muito legal com o fatorial, só que tem uma diferença. O fatorial a gente percebeu que é a multiplicação pegando todos os números que vêm antes do valor que está sendo aplicado. Todos os números naturais, né? Vai pegando os antecessores de cada número e multiplicando. No termial vai acontecer a mesma coisa com essa ideia dos números, só que ao invés de multiplicar, eu vou adicionar. Então eu vou utilizar a adição em vez de multiplicação. Vai ficar o seguinte, ó, esse aqui vai ficar grande, mas percebo que não é difícil. Vou começar no 8, vou adicionar o seu antecessor, depois eu vou adicionando os antecessores um por um, né? Chegando até no número 1. Essa permutação, parecida com a permutação, né, é chamada de permutação caótica. Isso aqui vai chegar até no 1. E essa soma, né, essa adição toda aqui vai ser o resultado do meu termial, beleza? Vamos resolver? 8 mais 7 dá 15, 15 mais 6 dá 21, 21 mais 5, 26, 30, 33, 34, 35, 36 é o valor desse termial. Ficou muito perto também, percebo que todos os valores ficaram muito próximos da nossa resposta, mas não são a resposta, porque não chegou exatamente no 32. E a última operação que já vimos aqui como é que funciona é a nossa potenciação. 2 elevado à quinta potência. Como que eu faço para resolver uma potência? Igual a gente fez aqui, ó. Resolvemos uma potência aqui, resolvemos uma potência aqui e resolvemos uma aqui. Agora é só repetir o processo para esse 2 na base e 5 no expoente. Então serão 5 fatores 2. É só multiplicar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 5 vezes, tá? Então vai ficar aqui 2 vezes 2, vezes 2. Isso aqui, gente, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Só multiplicar agora. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. E olha que legal, chegamos exatamente no valor desejado. Portanto, a resposta correta do nosso desafio é a alternativa letra D. Vou até marcar aqui com um círculo. Essa aqui é a alternativa correta. Espero que você tenha acertado
E principalmente, espero que você tenha gostado do conteúdo. Sejam bem-vindos ao canal. Hoje trago para vocês essa questão de matemática para você tentar desafiar aí o seu conhecimento e tentar resolver e deixar nos comentários qual é seu palpite. A questão é o seguinte, pessoal. Temos aqui 5 fatorial menos 6 primorial vezes 2 termial. São 3 operações interessantes aqui da matemática pura que eu estou trazendo para vocês como curiosidade, para vocês tentarem descobrir, se vocês já souber, claro, né, a resolver essa questão aqui. Caso você não saiba, fique comigo até o final do vídeo, porque eu vou ensinar vocês todas essas operações, além das operações que estão aqui nas alternativas. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, é muito importante, porque eu trago conteúdo de matemática todos os dias para vocês, conteúdo gratuito, então se inscreva para você acompanhar todos os dias, tá bom? Deixe seu like nesse vídeo, porque isso ajuda bastante aqui o desempenho do vídeo na plataforma, tá? Isso ajuda muito, fortalece muito o meu trabalho e não custa nada para vocês. Sem mais delongas, vamos agora resolver essa questão aqui. Gente, é o seguinte, para poder resolver essa questão, a gente precisa descobrir os valores dessas 3 operações que estão aqui, né, como chamando a nossa atenção nessa questão, né? Temos o fatorial, o primorial e o termial. 3 operações que eu vou resolver com vocês aqui no cantinho, ó. O 5 fatorial eu vou deixar aqui, o 6 primorial aqui e o 2 termial aqui. Muito bem. Descobrindo esses valores, vocês vão perceber que vai ficar muito mais fácil a nossa questão. Vai ficar apenas números e subtração e multiplicação, né? Que são as outras 2 operações que aparecem aqui, beleza? O 5 fatorial, gente, por definição, ele vai ser da seguinte forma. Eu vou pegar o 5, que está aqui sendo aplicada essa operação, né? E vou multiplicar por todos os números menores ou iguais a ele. O que que isso significa? Eu vou pegar o 5... Vou multiplicar por 4, depois 3, 2 e 1. Sempre para no 1, tá, gente? No fatorial, porque senão dá problema, né? Multiplicar por 0, que seria o próximo aqui, né? Seguindo essa sequência, daria problema, porque qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então vamos fazer 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O resultado dessas multiplicações é o resultado desse fatorial. 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60 e 60 vezes 2 120. E claro, 120 vezes 1 é o próprio 120. Excelente, gente. Já descobrimos o primeiro valor, né, da primeira operação, 120. Ótimo. Vamos para a segunda, que é o 6 primorial. O primorial, o próprio nome já diz, ele vai nos lembrar um conjunto de números muito importante da matemática básica, chamado de números primos. Vou lembrar vocês aqui alguns números primos. Eu sempre faço isso porque não é todo mundo que conhece. Então, eu vou listar rapidinhos aqui alguns números para a gente poder se familiarizar, tá? O 2, o 3, o 5, 7, 11 e assim por diante. São esses os primeiros valores primos que a gente tem. E qual que é a definição desse conjunto numérico? Gente, são números que possuem apenas 2 divisores, ele próprio e o 1. Esses números são muito importantes na matemática, então lembre sempre desse conjuntinho aqui, tá? Tem muito mais números do que esses, é claro, mas os primeiros aqui já nos ajudam bastante na resolução dessa questão, tá bom? O 6 primorial vai ser o seguinte, eu vou pegar todos os números menores ou iguais a ele, que são primos, e vou multiplicar. No caso, o 6 não é primo, então ele próprio não vai entrar na nossa multiplicação. Olhando para esse conjunto, os números menores ou iguais que 6, que são primos, são o 5, o 3 e o 2. Então são esses elementos que vão entrar na minha multiplicação nessa operação. Então vai ficar 5 vezes 3 vezes 2. Olha que legal. Só fazer isso e agora é só multiplicar. Lembrando, primorial lembra dos primos, por isso que fica fácil de lembrar, tá bom? 5 vezes 3 dá 15, 15 vezes 2 dá 30. 30 é o valor do 6 primorial, certo? Agora o 2 termial. Termial vai lembrar a gente de termos. Olha que legal, cada uma das operações nos lembra alguma coisa que vai estar relacionada com a sua definição. Fatorial lembra dos fatores, que são os números que se encaixam na multiplicação, né? São números, os elementos da multiplicação são chamados de fatores, por isso fatorial. Primorial vai lembrar a gente dos primos. E termial vai lembrar dos termos, que são os elementos da adição, né? Termos são os elementos que são adicionados. Então, o termial vai ser exatamente isso. Eu vou pegar todos os números menores ou iguais que 2 e vou adicionar. Em outras palavras, 2 mais 1. E sempre para no 1, tá bom?
2 mais 1 é igual a 3. Excelente, gente. Temos aqui 120, 30 e 3. Percebam que agora vai ficar muito mais fácil para a gente. Ó, o 120, que é o primeiro aqui, vou colocar aqui, menos o 6 primorial, que é 30, vezes 2 termial, que é 3. Olha que legal. Essa expressão numérica é muito mais simples do que essa de cima. Agora é só resolver. Entre subtração e multiplicação, eu faço a multiplicação primeiro, certo? Então, menos 30 vezes 3 vai ficar menos 90. 120 menos 90. Excelente. E 120 menos 90 é muito fácil, né? Isso aqui é igual a 30. Excelente, pessoal. 30 é o valor que a gente encontrou para a expressão numérica dessa questão. Esse é o valor que a gente queria encontrar. Se você chegou no 30, parabéns, você já acertou a primeira parte do desafio. A segunda parte do desafio que eu conto com vocês aqui é você tentar encontrar esse valor aqui nas alternativas, descobrindo o valor de cada uma das operações e depois associando a que der valor 30 ao valor que a gente encontrou na nossa expressão, sendo ela a resposta correta do desafio, certo? Vamos começar com essa primeira operação, que é a operação chamada de tetração. Você já ouviu falar na tetração? É uma operação onde o expoente fica do lado esquerdo, ao contrário da potenciação, que é quando ele fica do lado direito, certo? Então a gente deve descobrir agora qual é o valor dessa tetração, certo? A definição de tetração, gente, é o seguinte: a base ela vai continuar sendo a nossa referência, assim como lá na potenciação. A potenciação a gente tem, por exemplo, vamos usar o exemplo aqui, né? A potenciação seria dessa forma, né? Com o expoente na direita. A definição é que eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes, certo? Isso aqui dá 8. 2 ao cubo igual a 8. Beleza, isso aqui a gente conhece. Agora, a tetração, ao invés de multiplicar, né, esses valores, eu vou elevar. Ou seja, ao invés de aparecer aqui do lado, ele vai aparecer aqui em cima, formando uma escadinha, níveis de potenciação. Olha que legal. Então, tetração de base 2 expoente 3 vai ficar 2 elevado à segunda potência elevado à segunda potência. 3, ó, repetiu 3 vezes, né? 3 níveis, o valor 2. Agora é só resolver essa potenciação. Percebam que a tetração é uma potenciação, só que escrita de forma diferente. Esses elementos, essas operações novas aparecem em artigos onde a pessoa precisa colocar números muito grandes e não quer representar com potências, né? Por exemplo, que além de conseguirem, né, a potência consegue chegar a lugares a números muito grandes, a tetração chega a números muito grandes com valores bem simples. Olha que legal, né? Temos aqui a nossa tetração, que é só mudar o lugar do 3, mas ela já muda o valor do nosso número que estamos procurando, certo? Agora, gente, aqui definição de potenciação. Eu tenho uma potência de potência sem parênteses. O que, que eu devo fazer? Eu devo resolver primeiro essas potências que estão aqui no expoente, mantendo essa base que ficou ali, certo? Então vai ficar 2. O 2 ao quadrado aqui é 4. Em outras palavras, tetração de base 2 expoente 3 é igual a 2 elevado à quarta potência, certo? Agora é só definir. Aqui, né, a gente já viu que 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Muito simples, né? 4, 8, 16. Vou pôr aqui, vai ficar um pouquinho misturado, mas deu para ver que é 16, né? Então vou colocar aqui pra gente, ó, a tetração de 2 a 3 é 16, só para ficar mais claro pra gente, beleza? Não é a nossa resposta, mas serviu para a gente poder aprender um pouquinho sobre a tetração. Se você gostou, deixe aí nos comentários se você nunca tinha ouvido falar dessa operação, bem legal, né? Se você já ouviu falar aqui mesmo no canal, comente aí também, vou ficar muito feliz de saber que você está aprendendo coisas novas aqui comigo, beleza? A segunda operação é a fatorial novamente, só que agora o fatorial de 4. A gente tinha o fatorial de 5 aqui, a definição vai ser a mesma. Vou começar aqui com vocês da seguinte forma. Vou pegar o 4, que é o número que está sendo aplicado a essa fatoração, e vou multiplicar por todos os números menores ou iguais a 4. Então vai ficar 3, 2 e 1. Esses pontinhos representam para a gente a multiplicação. Então 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Essa é a definição do 4 fatorial. 4 vezes 3 é 12 e 12 vezes 2 é 24. Excelente, descobrimos mais um valor, mas infelizmente não é a nossa resposta. Mas, como a primeira vez, né, a gente serviu aqui para aprendermos um pouquinho mais sobre essas operações. Eu gosto de trazer essas operações
nas alternativas, porque é uma chance da gente poder aprender coisa nova e conseguir descobrir coisas novas da matemática, certo? Por isso que eu gosto de trazer assim e deixo o vídeo um pouco mais completo, um pouco mais cheio de elementos, que fica mais interessante, acredito eu, certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal se você ainda não for um inscrito, curta esse vídeo, tá? Lembra disso, porque fortalece muito aqui meu trabalho e eu sei que vocês estão gostando do conteúdo, beleza? Agora o 6 primorial. Não precisamos resolver. Por quê, professor? Olha aqui. Já resolvemos o 6 primorial e ele já está aqui com o valor dele igual a 30. Então, o 6 primorial, que é 5 vezes 3 vezes 2, é igual a 30. Olha que joia, hein, gente? Já descobrimos e 30 é o valor que a gente queria. Olha que legal. 30 é o valor que a gente gostaria de encontrar, então descobrimos a resposta correta desse exercício. A alternativa correta dessa questão é a alternativa letra C. Só que nesse ponto da questão, falta para a gente apenas uma operação, e eu não vou deixá-la de fora, né, gente? A gente já viu aqui o termial, a definição dele, ver com um número maior vai ser mais interessante para a gente poder entender como que funciona essa operação. Vamos comigo até o final? Não perca esse momento, tá? Não saia do vídeo ainda. Vamos agora acompanhar a resolução do 6 termial, beleza? O 6 termial, ele funciona, igual eu falei para vocês aqui, né? Como adição, né, de termos do número que está sendo aplicado por todos os outros números menores ou iguais a ele. Então vai pegar o seguinte, o 6 é o primeiro, vai adicionar ao 5, que é o menor que ele, né, o antecessor dele, que vai adicionar ao 4 e vai adicionar o 3, e assim, gente, até chegar no 1, olha lá. Vai decaindo de 1 em 1, pegando os antecessores e adicionando. Muito simples. E como se trata de adição, é muito mais fácil que multiplicação. Então agora só dá pra gente fazer, inclusive, de cabeça essas contas, né? 6 mais 5 fica 11. 11 mais 4, vai juntando aí, fica 15. 15 mais 3 fica 18. 18 mais 2, 20. E 20 mais 1 é igual a 21. Muito bem. Descobrimos essas 4 operações. A única que estava correta é a alternativa letra C. Então, se você gostou, se você acertou, deixe nos comentários aí, vou ficar muito feliz em te receber por aqui. É uma alegria que você esteja nesse momento do vídeo, tá bom? Eu te vejo amanhã porque tem vídeo novo todos os dias aqui no canal. Um grande abraço a todos vocês e até lá. Fiquem com Deus.